que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei. Todavia... Bom dia, mulher de Deus! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda na nossa live devocional. Hoje, dia 12 de maio de 2023, sexta-feira. Bom dia, Nilma. Bom dia para todas vocês que estão entrando. Hoje nós vamos ler juntas o Salmo 107. Então vai já abrindo a sua Bíblia no Salmo 107 para acompanhar a leitura junto comigo. Bom dia, Mila. Bom dia para todas vocês. Gente, aqui em Maringá tá frio. Amanhecemos agora, tá 13 graus aqui em Maringá. Bom dia, Cirlei, querida, minha aluna. Graça e paz, Mila. Você que tá entrando, compartilha essa live com pelo menos 10 mulheres e curte muito o vídeo dessa live para que a gente possa alcançar mais pessoas. Amém? Alexa, volume 3. Oi, Priscila, bom dia. Graça e paz. Débora, bom dia. Já pegaram a Bíblia, já abriram no Salmo de hoje, Salmo 107. Para você que é a primeira vez nessa live, nós estamos lendo o livro de Salmos. Já, eu acredito, já tem uns 3 meses nada, né, mulher de Deus? A gente começou ano passado. Já acho que já são 5 meses já, né, de lives de Salmos. Alguém sabe dizer certinho quando que a gente começou? Porque eu não lembro mais. Faz tempo que a gente tá lendo o livro de Salmos, né? Nós começamos lá no Salmo número 1 e estamos agora no Salmo 107. Tá bom? A Débora, um tempinho que não consegui entrar aqui. Faz um tempinho que você não acompanha, Débora. Mas olha, todas as nossas lives, elas ficam salvas lá no canal no YouTube. Mesmo que você não consiga acompanhar ao vivo, você pode acompanhar o nosso devocional lá no canal no YouTube. Ah, Salmos é a primeira vez que você entra? Ah, seja muito bem-vinda, viu, Débora? Todas as nossas lives, elas estão salvas agora lá no nosso canal do YouTube. E no meus destaques tem um link. Então, a Priscila sempre assiste pelo YouTube, né? E lá a gente tem desde o Salmo número 1, tá? Desde o início dessas lives de Salmos, tá bom? Então vocês podem acompanhar tudo por lá, mesmo que você não consiga ao vivo. E às vezes eu recebo fotos, imagens de mulheres assistindo até a noite, né? O tempinho que elas têm à noite, elas colocam. Esses dias eu fiquei feliz, eu recebi um vídeo de uma seguidora que postou que ela estava assistindo na televisão à noite. Colocou o YouTube na televisão e estava assistindo as lives durante a noite, né? Que era o tempo que ela tinha. Tá? Então vocês podem acompanhar. Mesmo, Lidia, nesse horário eu não consigo pela manhã. Às vezes, né? De manhã, muitas mulheres trabalham, né? O dia inteiro não conseguem acompanhar, mas não deixa de ter o seu momento devocional, tá? Fica tudo salvo lá no YouTube e você pode acompanhar, tá? O objetivo dessas lives é realmente incentivar você a ter o seu momento com Deus, a ter o seu momento devocional, o seu momento de leitura e de reflexão da palavra, né? O seu momento de você meditar nas escrituras. Isso precisa ser uma rotina na nossa vida, né? Não existe uma vida espiritual sem a leitura da palavra, sem o conhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia, a nossa regra de fé e de prática, ela é a verdade sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e sobre a vontade, o propósito do Senhor para as nossas vidas, né? Então, não tem como você ter uma caminhada com Jesus, você ter uma espiritualidade saudável, você ter, né, um relacionamento com o Senhor de fato, sem o conhecimento, sem a leitura da palavra. Ah, Lidiane, mas eu não gosto de ler, eu começo a ler, me dá sono. Querida, a leitura, ela é um hábito e como todo hábito, ela pode ser desenvolvida através da repetição. Então, sim, o grande problema, né, da maioria das pessoas é que elas realmente não têm esse hábito e essa prática de ler a Bíblia.
né? Mas, ou de ler qualquer outro tipo de livro, né? Não desenvolveu esse hábito. Oi, Pierângela, Graça e Paz. Pierângela também é minha aluna querida. Então, a gente precisa desenvolver. E como que a gente desenvolve isso? Através da repetição. Bom dia, Fabi. Através da repetição. Então, você começa a ler e no começo vai ser difícil mesmo, vai dar sono, mesmo porque a gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro espiritual, é um livro que confronta a carne, tudo aquilo que confronta a carne vai rejeitar, então vai dar sono, você vai, no começo, talvez você tenha dificuldade de compreender, né, as escrituras, mas não desista, insista nessa leitura, invista em uma Bíblia numa linguagem atual, tá? Existem diversas versões muito boas, tá? O que eu tô usando para ler com vocês é a NAA, é uma versão que eu gosto, mas eu acho que todas as versões são válidas porque nenhuma delas distorcem de fato a doutrina cristã, né? Algumas palavras, o vocabulário que é diferente, mas não distorce de fato a doutrina. Então, use aquela versão que você prefere, que você se adapta melhor, mas não deixe de ler a Bíblia, né? Comece ali pelo livro de João. Na minha mentoria eu já desafiei. Nós lemos juntas o livro de João, lemos Romanos, né? E o próximo livro que nós vamos ler juntas, não vou contar essa surpresa. Mas eu tô sempre desafiando elas a ler um livro por semana, um livro da Bíblia por semana, né, para elas desenvolverem essa prática da leitura, né? Então, leia João, depois leia Romanos, leia Provérbios, leia Salmos, são ótimos livros para você iniciar a sua leitura bíblica. Mas não deixe de buscar, insista, se esforce para desenvolver esse hábito na sua vida. Você só vai ganhar com isso, né? Porque a palavra mesmo diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós ficamos vulneráveis a acreditar nas mentiras do mundo, né? Por que que hoje existem tantos falsos profetas? Por que que existem? A gente tá vivendo um tempo difícil, mulher. A gente tá vivendo um tempo complicado, viu? Um tempo em que a gente precisa ter muito discernimento. E por que que existem tantas vezes falsos profetas? Às vezes eu escuto umas notícias assim, de umas coisas absurdas que têm acontecido, sabe? De uns ensinos completamente absurdos. E por que que isso tá acontecendo? Porque tem público pra isso. E por que que tem público pra isso? Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Porque se conhecessem a palavra de Deus, não seriam enganados por falsos profetas. Teriam esse discernimento para isso daí. Não é que a Bíblia fala não, não é desse jeito aí não. Então conheça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tá acima. Ela está acima da igreja. Então, a igreja precisa ir de encontro com a palavra de Deus. Então, conheça a palavra de Deus, para que você não seja enganada, por falsos ensinos e por ideologias erradas. Porque todos os dias nós somos bombardeadas de um conteúdo, né, muito contrário à palavra de Deus. Não é verdade? E, infelizmente, muitos cristãos têm se deixado levar por ideologias do mundo, né? E abandonado de fato a palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu creio, né? Eu sou cristã e eu creio que ela é inerrante e ela é infalível. O que significa inerrante? Ela não tem erros. Ela é infalível, ela não falha. E pra mim, ela é a verdade. É assim que eu creio, ela não precisa ser reescrita. Ela não precisa ser atualizada, porque a Bíblia, pra mim, é o livro mais atual que existe. É o livro mais... Eu me surpreendo. Quantas vezes aqui nas nossas lives de Salmos, a gente lê alguma coisa e eu paro pra falar, gente, como isso é atual? Olha, é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Olha, como esse salmo é atual, como essa passagem é atual. E pra mim a Bíblia é o livro mais atual que existe. Ela é infalível, ela é inerrante, ela não precisa ser reescrita. A verdade é que a nossa história é que precisa ser reescrita de acordo com os princípios da Bíblia. Sou eu que preciso adequar a minha vida, os meus comportamentos, a minha conduta à palavra de Deus.
Amém? Não dá pra gente rasgar páginas da Bíblia que nos incomodam, que nos confrontam e ficar só com o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entende? Não dá, né? Eu sempre tô aqui incentivando vocês a grifarem as promessas da palavra, a anotarem as promessas da palavra, a decorarem as promessas, os versículos que contêm promessas. Afinal, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para nossas vidas. Eu tô sempre aqui incentivando vocês, mas a gente também não pode ignorar as partes que nos confrontam, que nos exortam. Não dá para rasgar, para excluir, como estão querendo por aí, proibir versículos da palavra. A gente tá entrando num período difícil, mulher de Deus. Você tá preparada para isso? Um período que ser cristão vai ser algo assim que quase que um crime, né? Porque já estamos sendo taxados de tudo quanto é nome por aí. Nós estamos num tempo de verdade, mulher. Tem coisas assim que eu não tenho acreditado que tá acontecendo, sabe? A gente chegou a um ponto, né? Eu tenho visto, vocês devem ter visto também, né? Uma pessoa, uma mãe que tá sendo atacada nas redes sociais. Uma mulher de Deus, uma mulher de fé que tem sido atacado nas redes sociais porque diz que tem orado pela cura da filha, pela melhora da sua filha. E tem recebido ataques nas redes sociais por dizer que tem orado para que a filha melhore. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Uma mãe ser julgada e atacada por dizer que ora pela sua filha. Gente, o mundo tá doido, o mundo tá doente. As pessoas estão doentes, as pessoas não têm mais respeito, não têm mais temor a Deus. E não respeitam a fé alheia. Eu sou mãe, eu sou cristã. E se eu acredito que o meu Deus é um Deus do impossível, eu não posso orar pela minha filha? E se eu declaro que eu oro pela minha filha, eu estou errada? Eu sou atacada? Gente, é isso que nós estamos vivendo hoje. É isso que nós estamos vivendo hoje. Então, mulher de Deus, conheça a palavra, invista o seu tempo em conhecer a palavra, se revista dessa arma poderosa que o Senhor nos entregou, que é a sua palavra. Isso aqui é uma arma nas nossas mãos, é a nossa espada. Então, querida, conheça a palavra, saia de uma vida espiritual rasa. Eu estou aqui para incentivar, encorajar você e influenciar você a não permanecer numa vida espiritual rasa. A não permanecer numa vida espiritual rasa, mas querer ser uma mulher profunda em Deus. Querer ser uma mulher que conhece a palavra, que conhece e que está protegida por isso. Amém? Me prolonguei na introdução, mas tem coisas que precisam ser ditas, né? Vamos então para a leitura do nosso salmo de hoje, Salmo 107. Vamos para a leitura do Salmo 107, então. Hoje nós vamos ler o Salmo 107 na minha Bíblia, que eu já falei, é uma NA, uma Nova Almeida atualizada. Tá na minha Bíblia, o Salmo 107 faz parte do livro 5. Então começa uma divisão. Os salmos são divididos em vários livros e hoje nós entramos no livro 5, que é do Salmo 107 ao Salmo 150, tá? A minha Bíblia é essa daqui que eu tô usando, tá bom? Bíblia de Toda Mulher, da editora Quatro Ventos, que eu ganhei de presente do Dia das Mães ano passado. Ano passado ganhei essa Bíblia. E nós vamos ler agora, tá bom? Na minha Bíblia, o título desse salmo é Deus salva de todas as tribulações. Talvez na sua Bíblia tenha outro título esse salmo, tá? Mas aqui fala Deus salva de todas as tribulações. É um salmo extenso, ele tem 43 versículos, tá bom? E ele é como uma continuação do Salmo 105, do Salmo 106, em que o salmista continua exaltando a bondade de Deus e em contraste com a maldade, com a ingratidão do homem, tá? É sobre isso que esse salmo vai falar também.
Alguém pode, por favor, a Daila, comenta só Salmo 107 para eu fixar o comentário, por favor? Alguém comenta pra mim, Salmo 107. Para as outras mulheres que entrarem depois saberem o que nós estamos lendo hoje. Vamos lá, então. Salmo 107. Obrigada, Priscila. Vou fixar seu comentário aqui. Salmo 107. Vou começar então, tá, mulher? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, a gente vê aqui que ele inicia da mesma forma o Salmo 105 e o Salmo 106, né? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Aleluia, nós também somos remidas, né, pelo Senhor. Nós também fomos resgatadas da mão do inimigo. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas as tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. E aqui, então, o salmista está dizendo, né, que aqueles que o Senhor resgatou da mão do inimigo, aqueles que o Senhor salvou, eram pessoas que antes andavam em terras desertas, que não tinham onde habitar, que estavam sedentos, e que na sua angústia clamaram ao Senhor. E na sua angústia foram atendidos, no seu clamor foram atendidos e foram saciados. E a verdade, mulher, é que não existe nenhum exemplo na Bíblia de uma pessoa que clamou ao Senhor e não foi atendida. Clamou ao Senhor e não obteve respostas. Muitas vezes, a gente vê na história do povo hebreu, né? Quantas vezes eles erravam, eram ingratos, murmuravam contra Deus, né? No livro de Juízes, quantas vezes, né? Isso acontece a todo momento no livro de Juízes, né? Aquele povo errava, se desviava do caminho do Senhor, né? Acabava se misturando com povos inimigos, né? Adotando culturas e práticas que desagradavam a Deus. Mas quando eles clamavam a Deus, né, quando eles eram oprimidos, né, por conta da sua própria desobediência, quando eles eram oprimidos, né, e clamavam ao Senhor e pediam a ajuda do Senhor, eles sempre eram atendidos. Deus sempre proveu um libertador, um juiz, alguém que ele levantava para libertar aquele povo da opressão. Então Deus sempre atende a um coração contrito, a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Então talvez, mulher, você esteja aí numa situação difícil, pensando, entendendo que tudo aquilo que você está vivendo talvez seja consequência de suas escolhas mesmo. Talvez você tenha feito algumas escolhas erradas na sua vida e hoje você tem vivido as consequências dessas escolhas. E essa é a verdade da nossa vida. A verdade é que a nossa realidade, ela é consequência das escolhas que a gente fez no passado. O seu presente é uma consequência das escolhas que você fez no passado. E talvez nesse momento você entenda isso e você fale, que adianta orar? Eu sei que fui eu mesma que provoquei essa situação. O que adianta eu orar? Não vou orar porque Deus não vai me ouvir. Não vou orar porque eu errei, porque eu pequei, porque eu falhei com Deus. E Ele talvez não me ouça, talvez Ele não me atenda, porque eu mereço estar vivendo essa situação. Mas eu quero dizer pra você, mulher, que Deus não resiste a um coração quebrantado. E sim, o Senhor vai te ouvir. Sim, o Senhor vai te atender. Sim, o Senhor vai te socorrer. Porque todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados, que nós nos arrependemos,
que nós temos o desejo de construir uma nova história, de ter uma atitude, um posicionamento diferente, o Senhor é fiel para nos perdoar e fiel para nos conduzir pelo caminho da retidão, pelo caminho de luz, né? Ele nos dá condições para isso. Então não tenha vergonha de orar. Eu já ouvi de mulheres que elas se sentiam indignas da palavra, indignas da presença de Deus. E que elas tinham vergonha de estar na presença de Deus, vergonha de orar, por conta das escolhas que elas fizeram ao longo da vida. Isso não existe. Isso é uma mentira plantada de Satanás. Porque a verdade é que digna nenhuma nós somos, né? Nenhuma de nós somos dignas. Mas o sangue precioso de Jesus nos justifica. Por conta do sangue de Jesus, né? Que nos lava de todo pecado, nós somos justificadas. Nós somos justas perante ao Senhor. Então você pode clamar pelo sangue de Jesus, você pode clamar pela bondade e misericórdia do Senhor na sua vida. E ter certeza que sim, o Senhor vai te ouvir, o Senhor não vira as costas para você, amada. Existem muitas mulheres vivendo um cativeiro, escravas de situações, porque acreditam que Deus não fará mais nada por elas. Acreditam que elas estão condenadas a viver uma determinada situação para sempre. Estão presas no cativeiro da culpa, da falta de auto-perdão. Porque sim, nós precisamos nos perdoar também. Nós precisamos olhar para nós com amor e misericórdia e nos perdoar também. Então existem muitas mulheres que vivem aprisionadas na culpa e por isso não desenvolvem um relacionamento com Deus. Não desenvolvem, não conseguem fluir na presença do Senhor. Não conseguem buscar o Senhor na sua angústia. Por causa da culpa. Por causa do peso da culpa. E eu quero hoje te dizer, mulher. Esse povo que quantas vezes errou com o Senhor. Quantas vezes eles clamaram e foram atendidos. Então, mulher, se você está nessa situação, se você se identificou com isso que eu falei agora, vá para a presença do Senhor e derrame seu coração, confesse os seus pecados, né? Se humilhe na presença dele e tenha certeza que na sua angústia o Senhor te ouve, no seu clamor ele te ouve, ele está de braços abertos para te receber de volta, para sarar as suas feridas, para arrancar esse peso de culpa que existe no seu coração, né? Ele pede isso: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tome sobre si o meu jugo, né, que é leve. Ou seja, ele pede para nós trocarmos com ele o peso. Então me dá o seu peso e eu te dou o meu jugo, e meu jugo é leve. O meu fardo é suave. Vamos trocar. Então troque com ele, entregue todo o peso que existe em cima de você, todo esse sobrecarregar que você tem na sua vida nas mãos do Senhor. E se sinta aliviada na presença dele. Amém? Então não existe nada na sua vida que o Senhor não possa perdoar, que o Senhor não possa restaurar, que o Senhor não possa fazer tudo novo de novo, né? É isso. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de mulheres que tiveram uma nova oportunidade, né? A mulher que foi pega em adultério, né? O Senhor impediu que ela fosse morta. O Senhor impediu que ela fosse morta e disse pra ela: vai e não peques mais. Alexa, pausar. Começou a falar do nada aqui. Então, mulher, não se sinta culpada, não tenha medo de estar na presença de Deus, não tenha vergonha de clamar ao Senhor, tá bom? Essa culpa, essa vergonha, ela não vem de Deus. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, Raabe é verdade, Raabe também é uma prostituta, né? A partir do momento em que ela confessa que Deus é o verdadeiro Deus, que ela ajuda o povo lá, né, na conquista de Jericó, o Senhor não só salva a vida dela, né, a vida da família dela, mas acolhe ela no seu povo e transforma completamente a vida dela, tanto que Raabe está na genealogia de Jesus. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Então, quantos exemplos na Bíblia nós temos de mulheres que foram restauradas em Deus, né? Que tiveram uma nova oportunidade a partir do momento que
que escolheram caminhar com Jesus. São muitos exemplos, são muitos exemplos. Então, a história mesmo de Raabe, ela nos ensina que o Senhor não está preocupado com o seu passado, com a sua origem. Mas Ele está interessado na decisão que você toma a partir do momento que você tem um encontro genuíno com Ele. É isso que Ele está interessado. A partir do momento que você realmente se quebranta na presença dEle, quais as decisões que você toma? Muitas pessoas encontram com Jesus, mas infelizmente preferem continuar no caminho da mentira. Conhecem a verdade, mas escolhem a vida de mentira. Né? Mas muitas pessoas, a partir do momento que tem um encontro genuíno com Jesus, abandonam tudo para seguir a Ele, para viver com Ele, para se relacionar com Ele. Amém? Então não tenha vergonha do seu passado, não tenha vergonha da sua origem, né? Porque o Senhor, Ele é um Deus dos improváveis. Ele ama levantar mulheres improváveis para a honra e para a glória dele. Amém? Já falei demais. Vamos continuar lendo o Salmo aqui. Versículo 8. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. De modo que lhes abateu o coração com trabalhos, esses caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Viram esse trecho? Falou que aqui que alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, ou seja, eles se rebelaram contra a palavra de Deus, né? E acabaram sendo oprimidos. Então, aqueles que se rebelaram contra a palavra de Deus, que escolheram o caminho das trevas, né? Que desobedeceram a Deus, acabaram sendo oprimidos. Mas que fala aqui? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Eles erraram, eles pecaram, eles se afastaram de Deus, mas na sua angústia eles clamaram ao Senhor. E o Senhor os livrou de todas as tribulações. Então a gente vê aqui o contraste da bondade de Deus e da infidelidade do homem. Né? Deus é bom o tempo todo. No momento da angústia, eles perceberam que erraram, eles perceberam que estavam vivendo as consequências dos seus erros. Mas na angústia deles, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor deles. Tirou-o das trevas e das sombras da morte, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Queridas, quantas vezes... Gente, isso daqui é o nosso testemunho, né? Acho que todo mundo tem um testemunho assim, né? Que o Senhor arrancou você das trevas, arrancou você da sombra da morte. Eu tenho um testemunho assim, né? O Senhor me arrancou, me tirou de uma vida do lamaçal do pecado, né? Na minha angústia eu clamei ao Senhor, o Senhor me atendeu e me trouxe para perto dele. E me libertou do cativeiro das trevas. E isso Ele continua fazendo. Isso Ele continua fazendo. Então não importa o quanto você tenha se afastado já de Deus. Sempre existe tempo para o retorno, né? Até Jesus voltar, né, mulher? Até Jesus voltar ainda há tempo de você se arrepender e de você fazer o caminho de volta. Amém? Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Então, olha só o que está falando aqui. Os insensatos, os tolos, por causa do caminho da transgressão, por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Ou seja, os insensatos, os tolos, não são afligidos porque Deus castiga. Porque Deus é irado e ele castiga. Os insensatos, eles sofrem por causa das suas próprias iniquidades. Porque são as nossas escolhas, os nossos erros, a nossa rebeldia, a nossa teimosia que nos faz viver em aflição. Amém? Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Ou seja, quando nós estamos, né? Mesmo que a gente tenha feito escolhas erradas no passado e colhido os frutos de tudo isso, né? Porque aquilo que a gente
planta, a gente vai colher. Mulher, não tem jeito, a lei da semeadura, ela não falha, né? Na nossa angústia, nós podemos clamar ao Senhor e Ele nos livrará das tribulações. Ou seja, nós podemos sempre contar com a bondade e com a misericórdia de Deus. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou de que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que ofereçam sacrifícios e ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem os mares, os que fazem comércio na imensidade das águas. E esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, e no meio dessas angústias desfaleciam-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Então, tá vendo? Aqui o salmista está colocando diversas situações em que as pessoas se viram em opressão, em que as pessoas se viram nas trevas, em que as pessoas se viram na sombra da morte, em situações de perigo, e quando clamaram ao Senhor, o Senhor os livrou das tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por sua maravilha, para com os filhos dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Deus transformou rios em desertos e mananciais em terra seca. Fez a terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas, e Ele os abençoou. E eles se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amada, as misericórdias se renovam a cada manhã. Todos os dias nós podemos contar com a bondade, com a graça e com a misericórdia do nosso Deus. Então não importa a situação onde você esteja hoje, nós lemos aqui, né, diversas vezes, né, eles clamaram na sua angústia e o Senhor os libertou de todas as tribulações, amém? Então você pode orar essa palavra hoje, declarar sobre a sua vida: eu clamo ao Senhor na minha angústia e Ele me liberta de todas as tribulações, amém? Repete aí comigo: eu clamo ao Senhor na minha angústia e Ele me liberta de todas as tribulações. Eu clamo ao Senhor na minha angústia e Ele me liberta de todas as tribulações. Isso é uma verdade da palavra de Deus. Então você pode clamar na sua angústia, você pode buscar a Deus na sua angústia e Ele libertará você de todas as tribulações e colocará você num lugar seguro novamente. Amém? Podemos glorificar ao Senhor, dar glória a Deus por isso, porque temos um Deus que não nos abandona nas nossas tribulações, que não nos abandona mesmo quando nós erramos e colhemos as consequências dos nossos erros. Ele não nos abandona. Amém? Essa foi a nossa reflexão do Salmo de hoje, a nossa leitura e meditação sobre o Salmo 7. Tá bom? Sexta, hoje é sexta, né? Na segunda-feira nós voltamos com a leitura, tá bom? Do Salmo 108. Ou às 8h07 ou às 9 horas da manhã. Entre esse horário aí, eu entro aqui ao vivo. Amém, mulher de Deus? Quero agradecer a você pela sua companhia. Nós vamos orar primeiro, tá? Feche seus olhos onde você está agora. Concorde em fé comigo. Paizinho querido, muito obrigada pela tua palavra, que nos exorta, que nos ensina, que nos confronta, Pai, e que nos renova a fé e a esperança, Senhor, que sempre que nós precisarmos
nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos de deserto, no meio da tempestade. Se nós clamarmos ao Senhor, se nós nos arrependermos das nossas falhas, se nós quebrantarmos o nosso coração na sua presença, o Senhor ouvirá o nosso clamor e nos libertará das tribulações. Que cada mulher presente nessa live entenda essa verdade. Que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Que nós possamos ter um final de semana abençoado e não se esquecer de quem o Senhor é e de quem nós somos em Ti, filhas amadas do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui, Pai, pela oportunidade de compartilhar a sua palavra com essas mulheres. Abençoa cada uma delas e atende cada uma delas na sua necessidade. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, mulher, muito obrigada pela sua companhia hoje. Espero vocês então na segunda-feira para mais uma leitura, para mais uma live devocional. Beijo no seu coração e até lá.